Você já parou de verdade para pensar no que um homem está buscando quando se entrega na intimidade? Não estou falando apenas de sexo. Não se trata apenas de pele sobre pele, de desejo físico ou de um impulso biológico qualquer. Existe algo muito mais profundo acontecendo ali. Uma linguagem invisível, feita de gestos silenciosos, olhares fugazes e presenças que dizem mais do que palavras jamais diriam. Uma coreografia emocional que, muitas vezes, nem o próprio homem consegue decifrar. Vivemos em uma sociedade que ensina que o desejo masculino é algo raso, instintivo, animal, como se tudo que um homem buscasse fosse o prazer imediato, o alívio do corpo, a conquista. Mas se você, assim como eu, já se permitiu mergulhar nos oceanos profundos da psicologia, especialmente na psicologia de Carl Jung, você sabe, isso é só a superfície. Por trás de cada gesto íntimo, existe um mundo interior gritando em silêncio. Existem traumas. Existem carências. Existe uma criança que um dia não foi, um adolescente que aprendeu a calar para ser aceito, um adulto que segue vivendo com armaduras invisíveis, temendo parecer frágil, temendo não ser suficiente. E é justamente na intimidade, nesse lugar de nudez emocional, tanto quanto física, que tudo isso começa a vir à tona. Ali, quando o homem abaixa sua guarda, quando ele se permite ser visto não apenas com os olhos, mas com o coração. Quando ele toca e é tocado, não só pela pele, mas pela presença. Nesse instante sagrado, o desejo se transforma em espelho. E o que ele mais busca, ainda que não saiba explicar, é algo que vai muito além do prazer carnal. Ele quer ser reconhecido, quer ser acolhido, quer sentir que por um momento não precisa ser o forte, o inabalável, o provedor de tudo. Ele quer ser visto, de verdade, e nesse espaço onde tudo se silencia, o corpo, a mente, o mundo lá fora, ele começa a encontrar algo que muitos de nós passamos a vida inteira evitando: a própria alma. Se esse mergulho que estamos fazendo juntos aqui já está despertando algo dentro de você, não esquece de se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Aqui a gente fala sobre o que quase ninguém tem coragem de dizer. Aqui a superfície não basta, a gente vai fundo. E se você já sentiu isso na pele, esse vazio escondido atrás de um toque, esse silêncio carregado de histórias não contadas, deixa teu like e continua com a gente. Agora, eu quero que você comente aí embaixo: eu decido me enxergar além da superfície. Essa simples frase pode ser o começo de uma nova consciência. Pode inspirar outros homens, e também mulheres, a olharem para dentro, a entenderem que a intimidade verdadeira é mais do que troca de corpos. É encontro de almas. Quando Jung falava sobre o inconsciente, ele dizia algo poderoso. O inconsciente não fala em palavras. Ele se comunica por imagens, por símbolos, por sensações. E a nossa vida íntima é pura linguagem simbólica. O modo como tocamos, o modo como evitamos ser tocados, o que nos excita, o que nos bloqueia. Cada impulso, cada recuo carrega a voz de algo antigo, uma memória, uma dor, uma necessidade não atendida. E o mais impressionante, quase ninguém percebe isso. Vivemos esses momentos como se fossem automáticos, instintivos, mas não são. São revelações. A intimidade, quando vivida com consciência, é um espelho. Um espelho que não nos mostra o rosto, mas a alma. Mostra quem somos quando a atuação para, quando não estamos tentando parecer fortes, seguros, certos. É nesse momento que o inconsciente ganha espaço para emergir. E então tudo muda. Você já se perguntou por que, com algumas pessoas, a intimidade flui com leveza, com verdade, enquanto com outras parece travar tudo? Culpas surgem. Medos escondidos aparecem, uma vergonha inexplicável toma conta. Isso não acontece por acaso.
São reflexos de antigas vivências, de feridas não curadas, de crenças herdadas que seguimos carregando sem questionar. Jung dizia: tudo aquilo que você evita olhar em si mesmo, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar nos seus relacionamentos, especialmente na intimidade. O modo como nos entregamos ao outro é o reflexo direto de como nos relacionamos com a nossa própria alma. E isso, meu amigo, minha amiga, não tem nada de superficial. É profundo, é delicado, é transformador. E há ainda uma camada mais sutil e raramente falada com honestidade nesse território do desejo masculino, o prazer de ver o outro sentindo prazer. Isso mesmo, muitos homens, mais do que admitem, encontram uma satisfação genuína, até espiritual, ao perceberem que sua entrega fez o outro se entregar também. Não é sobre técnica, nem performance, é sobre presença, é sobre a beleza de provocar no outro uma experiência de liberdade, de verdade, de êxtase. Mas o que isso revela? Por que esse tipo de prazer é tão forte? Fica com essa pergunta, porque no próximo bloco vamos mergulhar ainda mais fundo nessa figura oculta que, segundo Jung, habita dentro de todo homem e que influencia profundamente como ele ama, como deseja e como se vê. Se isso está fazendo sentido para você, não esquece. Se inscreve agora mesmo no canal Mentalidade Inabalável. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui: na intimidade, eu escolho ser verdadeiro. Essa jornada está só começando. Existe algo de extremamente sutil e ao mesmo tempo profundamente transformador, que poucos homens conhecem e menos ainda reconhecem: a presença da ânima. A ânima, na psicologia, não é uma mulher exterior. Ela não tem rosto, não tem nome, não pertence ao mundo lá fora. A ânima é uma essência feminina que vive dentro do próprio homem. Ela é a guardiã da escuta, da sensibilidade, da intuição e do cuidado que não exige retribuição. Não é frágil, tampouco é passiva. Ao contrário, sua força está na entrega, na presença silenciosa, no amor que acolhe sem precisar dominar. Quando um homem entra em contato com essa energia interior, algo poderoso acontece. Ele transcende a lógica da conquista, abandona a necessidade do controle e acessa um território onde o vínculo é mais importante do que o poder. Onde o toque é mais que físico, é um gesto que escuta. Onde o prazer de proporcionar prazer não é vaidade, mas reconexão com algo essencial, sua humanidade. É como se, ao tocar o outro com respeito e presença, ele também estivesse tocando uma parte esquecida de si mesmo. Uma parte que ficou soterrada sob os escombros das exigências sociais, dos papéis que impuseram a ele, das máscaras de força que teve que vestir para sobreviver. Essa entrega verdadeira, ainda que muitas vezes ocorra de forma inconsciente, pode ser uma forma de resgatar sua sensibilidade mais profunda. Mas, sejamos honestos, essa experiência raramente é vivida com clareza. A maioria dos homens segue impulsos automáticos, repete padrões, busca aprovação, sem saber exatamente por quê. Muitos se esforçam para agradar, para serem desejados, para ocuparem um lugar de importância. Mas por trás dessa performance existe, quase sempre, um clamor silencioso. Um desejo mais profundo, ser aceito, sentir que é necessário, reconhecer em si um valor que não dependa da validação do outro. E quando esse desejo nasce de um lugar genuíno, quando não está contaminado pela carência ou pela necessidade urgente de ser aprovado, então ele se transforma. Deixa de ser busca por prazer e se torna algo sagrado. Um ritual íntimo, um espaço onde duas almas se tocam mesmo no silêncio. Uma dança invisível entre presenças que se reconhecem. Se isso ressoou com você até aqui, comenta aí embaixo: eu me reconecto com minha essência. Essa frase é mais do que palavras.
Ela é um convite para você começar a perceber que a verdadeira força nasce da integração entre razão e sensibilidade, entre presença e entrega. E se esse conteúdo está despertando algo aí dentro, já se inscreve no canal Mentalidade Inabalável. Esse espaço existe para a gente olhar com coragem para o que vive dentro da alma masculina, sem máscaras, sem medo, sem rodeios, mas voltando, essa pureza do gesto, esse dar que vem do amor e não da urgência, nem sempre está presente. Por isso, é fundamental se perguntar com honestidade: de onde vem o meu desejo de agradar? Será mesmo uma expressão de amor? Ou está escondendo um medo mais antigo? Quantas vezes um gesto que parece generoso não nasce da fome de aprovação, da urgência de ser amado, da tentativa desesperada de provar que se é suficiente? Jung nos alertou: nem todo cuidado é amor, nem toda doação é generosidade. Às vezes, o homem que se entrega completamente, que se esforça para fazer o outro feliz, está, na verdade, tentando preencher um buraco invisível dentro de si. Um vazio que nasceu há anos, talvez na infância, talvez numa rejeição antiga, e que até hoje segue clamando por atenção. Ele quer ser o melhor, o mais presente, o mais generoso, não porque deseja dar, mas porque precisa ser escolhido. Precisa ser validado, precisa sentir que não será deixado. E é assim que muitos vivem relações que aparentam ser profundas, mas são sustentadas por feridas abertas. Relações construídas em cima da dor, não da consciência. E não, isso não os torna maus. Isso os torna humanos. Mas é aqui que mora o perigo. Viver no piloto automático. Repetir sem perceber. Buscar no outro aquilo que só pode ser encontrado dentro. Jung disse algo que nunca deve ser esquecido. Aquilo que não se torna consciente se repete como destino. E na intimidade, essas repetições costumam ser dolorosas. Homens que acham que estão amando, mas estão se anulando, que pensam estar cuidando, mas estão se punindo. Tudo porque ainda não se olharam com verdade. Ainda não se perguntaram: o que eu estou tentando provar? O que eu estou tentando curar sem perceber? O ego quer ser o melhor, o mais desejado, o parceiro ideal. Mas o amor verdadeiro, ele não quer palco. Ele não precisa se exibir. Ele não precisa ser o mais brilhante. O amor real apenas é. Ele se expressa no silêncio, na escuta, na presença. Ele se revela quando nos libertamos do controle, da necessidade de aprovação, do medo de não sermos suficientes. Para chegar nesse lugar, é preciso coragem. Coragem para atravessar o caos, das histórias mal resolvidas, das ausências que deixaram marcas, das rejeições que ainda ecoam dentro de você. Só quem passa por esse caminho com honestidade consegue transformar a intimidade em algo vivo, em algo que cura e não só conforta. É nesse ponto que a intimidade deixa de ser performance e se torna presença, deixa de ser esforço e se transforma em entrega. Mas para isso é necessário encarar o que está dentro, enfrentar a própria sombra, porque todo desejo tem dois lados: luz e escuridão. E a sombra, esse conjunto de impulsos, dores, lembranças e sentimentos reprimidos, é justamente aquilo que a maioria evita. Fingimos que ela não existe, mas ela está ali, sempre. E se não for olhada, ela se manifesta do jeito que conseguir. Em relações confusas, em impulsos mal, em afastamentos que não fazem sentido. Se você está comigo até aqui, comenta agora: eu escolho olhar para minha sombra com coragem. E se ainda não fez isso, se inscreve agora mesmo no canal Mentalidade Inabalável. Aqui é o espaço para quem está pronto para mergulhar fundo, sem medo de se ver por inteiro. Deixa o teu like, compartilha esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso.
E segue com a gente, porque no próximo bloco vamos entrar em um dos pontos mais intensos dessa jornada, como a repressão dessa energia interna afeta nossos relacionamentos mais importantes e como transformar essa dor em força. A jornada continua. Por que é tão difícil escutar a nossa própria verdade? Por que nos tornamos tantas vezes surdos à nossa sensibilidade, cegos ao nosso medo, insensíveis à nossa dor? Será que é porque somos maus? Talvez não. Talvez a maldade não seja o nome certo. Talvez o que carregamos dentro de nós seja uma herança silenciosa, uma educação emocional que, desde muito cedo, nos ensinou a esconder partes fundamentais de quem somos. Fomos moldados para parecer fortes, para sufocar a fragilidade, para controlar o ciúme, silenciar o medo, desprezar a insegurança. Aprendemos a varrer tudo isso para debaixo do tapete invisível do não pode sentir, não pode mostrar. Mas o desejo humano, especialmente o desejo sexual, não obedece regras morais. Ele é um território selvagem, onde a alma, a sombra e a memória dançam juntas, muitas vezes sem permissão, sem lógica, sem direção. É ali que tudo que reprimimos encontra uma fresta para escapar. E às vezes, o que nos excita também nos assusta. Sim, às vezes, o prazer que sentimos é atravessado por uma inquietação que não sabemos nomear. Às vezes, o que o outro desperta em nós revela dores não resolvidas. Pode ser o desejo de dominar, a necessidade de afirmar poder, de compensar, inconscientemente, aquela sensação antiga, talvez enraizada lá na infância, de não ser suficiente. A sombra raramente apresenta de maneira direta. Ela não bate na porta e diz, "Oi, estou aqui." Ela se esconde nos gestos aparentemente inocentes, em um comentário fora de hora, em um silêncio estranho depois de um momento íntimo. Aparece naquela sensação de vazio que chega mesmo quando tudo parecia funcionar. Carl Jung nos deixou um aviso essencial. Enquanto a sombra não for reconhecida, ela vai guiar a nossa vida. E nós vamos chamá-la de destino. Pense nisso. Quantas vezes você já se viu, ouviu alguém, repetindo o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo ciclo, o mesmo drama? É como se o filme se repetisse, só mudassem os atores. É a sombra atuando no modo automático. E na intimidade, esse ciclo é ainda mais cruel, porque atinge aquilo que temos de mais sensível, o corpo. O desejo de ser aceito, o medo de não ser desejado, o terror silencioso de ser rejeitado. Quando não olhamos para essa sombra, começamos a culpar o outro, ou pior, a nos culpar, sem perceber que a raiz da dor está em algo que carregamos por dentro, há muito tempo. Algo que, na verdade, só quer ser reconhecido. E aqui está uma das verdades mais libertadoras desse processo. Não se trata de eliminar a sombra. Isso é impossível. Ninguém pode se livrar da própria escuridão. Ela faz parte de quem somos. Mas podemos reconhecê-la, podemos aprender a olhá-la com firmeza e compaixão. E só assim, a intimidade deixa de ser campo de batalha e se transforma em um lugar de verdade. Nesse novo território, o desejo não nasce mais da carência, mas da presença. Não é mais dirigido pela urgência de preencher um vazio, mas pela consciência de uma conexão plena. É a humanidade integrada dentro de cada homem que começa a falar. Não a máscara, não o papel. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho reconhecer minha sombra com compaixão. Essa frase pode parecer simples, mas carrega um passo enorme na sua jornada de autoconhecimento. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Mentalidade Inabalável, esse é o momento. Esse espaço foi criado exatamente para isso, te guiar em reflexões que a maioria evita. Aqui, a gente não tem medo de olhar para dentro. E voltando, segundo Jung, dentro de todo homem habita uma figura invisível, mas essencial, a ânima. Ela é a representação da alma feminina,
não no sentido de gênero, mas como símbolo de tudo aquilo que o masculino aprendeu a reprimir: a intuição, a imaginação, a sensibilidade, a emoção profunda. Ela é a parte que sonha, que sente, que se permite mergulhar naquilo que a lógica não explica. Mas, em muitas culturas, essa dimensão foi silenciada. O menino aprendeu cedo que chorar não era coisa de homem, que sentir medo era sinal de fraqueza, que mostrar dor era perder valor. E então ele cresceu. Cresceu aprendendo a esconder, a se proteger, a vestir uma armadura que por fora parecia força, mas por dentro era solidão. O resultado? Um vazio, um buraco interior que ele nem sabe nomear, mas que insiste em doer. E é aí que, inconscientemente, muitos homens passam a buscar conexão, buscam na intimidade algo que não é só físico. Quando um homem se aproxima de alguém, não é apenas o corpo que se aproxima, é a alma sedenta por reencontro. Muitas vezes, sem saber, ele projeta no outro tudo aquilo que sente falta dentro de si. Vê naquela pessoa o acolhimento que nunca recebeu, a escuta que nunca teve, o carinho que a vida lhe negou. E por isso, certos encontros são arrebatadores. Não é só desejo, não é só química. É como se, naquele olhar, ele reconhecesse uma parte esquecida de si mesmo, a parte viva, a parte que sente, mas essa projeção pode se tornar uma armadilha, porque o que ele procura no outro, na verdade, está dentro dele. Se ele não reconhece isso, viverá em um ciclo de busca infinita, sempre esperando que alguém de fora venha completar o que ele mesmo abandonou. E assim, a intimidade se torna palco de uma repetição dolorosa. Idealiza o parceiro, coloca sobre ele o peso de ser tudo, amante, mãe, amiga, salvação. Mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue sustentar um papel que não é seu. E então, quando essa imagem se desfaz, porque ela sempre se desfaz, vem a frustração, o distanciamento, a dor. Esse ciclo machuca, mas também revela. Revela que o verdadeiro desejo não é apenas pelo outro, é por si mesmo, pela parte que foi esquecida, reprimida, silenciada. A intimidade, nesse sentido, se torna uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de reencontro com a própria alma. Quando Jung fala sobre individuação, ele está se referindo exatamente a isso. O caminho de se tornar inteiro, não apenas se conhecer, mas integrar todas as partes. A luz e a sombra, a sua dor, sua força, seus medos, sua ternura. E esse caminho, apesar de desafiador, é profundamente libertador. Então, se você sente que algo está despertando dentro de você agora, comenta aqui: eu escolho me tornar inteiro. E não se esquece, se inscreve agora mesmo no canal Mentalidade Inabalável. Essa comunidade é feita para quem quer parar de repetir velhos ciclos e começar a construir relações com verdade, com consciência, com alma. Deixa teu like, compartilha esse vídeo com quem precisa refletir sobre isso. E fica comigo, porque no próximo bloco vamos falar sobre como essa busca interior pode redefinir completamente a maneira como nos relacionamos com o outro e com nós mesmos. A jornada está só começando. Existe um momento na vida de todo homem em que ele precisa decidir: continuar sendo uma cópia do que esperam dele, ou se tornar inteiro. Não falo aqui de um rompimento superficial, de uma mudança estética, mas de um real encontro consigo mesmo, onde razão e instinto, força e vulnerabilidade deixam de ser opostos e passam a coexistir em harmonia. Um lugar onde não há mais espaço para máscaras, para medos escondidos, para personagens bem ensaiados. Um espaço onde finalmente ele pode ser alma, não só corpo. E é curioso como, nesse processo, a sexualidade tem um papel muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina.
Mesmo que muitos tentem separar a sexualidade da vida espiritual, emocional ou psicológica, a verdade é que ela é um dos caminhos mais diretos para o autoconhecimento e a integração da alma. Porque é justamente na intimidade que o ser humano aparece com menos defesas. Ali, quando as luzes se apagam, quando os roteiros sociais são deixados de lado, quando o toque substitui as palavras, a verdade começa a emergir. É nesse silêncio denso, nesse olhar sem controle, que o homem se revela em sua forma mais crua, e justamente por isso mais verdadeira. Há quem enxergue o sexo como um episódio desconectado da própria história emocional, como se fosse apenas um ato mecânico, biológico, uma descarga de tensão ou um jogo de conquista. Mas essa visão é ilusória. A verdade é que tudo aquilo que carregamos, nossas dores, traumas, inseguranças, medos, desejos ocultos, se manifesta ali, sem censura, sem filtro. E é justamente por isso que a sexualidade consciente é tão transformadora. Quando um homem começa a viver sua sexualidade com presença, com escuta, com verdade, algo começa a mudar dentro dele. O ato íntimo deixa de ser fuga, deixa de ser performance e passa a ser espelho. Um espelho que não mostra apenas o corpo, mas a alma inteira. Não se trata mais de provar nada, de mostrar desempenho, de seguir um script herdado de filmes, conversas ou expectativas sociais. Trata-se de sentir de verdade, de estar inteiro naquele momento, de ouvir o que pulsa dentro de si e no outro também. Nesse novo modo de viver a intimidade, o corpo deixa de ser apenas um instrumento de prazer. Ele se torna ponte entre o mundo exterior e o universo interno, entre o outro e ele mesmo. Cada toque vira uma porta, cada olhar uma chave. Não em um sentido romântico idealizado, mas como uma experiência real, concreta. Uma experiência que exige maturidade, responsabilidade e, acima de tudo, presença. Mas, claro, esse caminho não é simples. Ele exige coragem. Coragem para enfrentar verdades que evitamos por toda a vida. Coragem para rever o que aprendemos sobre masculinidade, sobre desejo, sobre amor. Coragem para desconstruir a ideia de que um homem sempre deve saber o que fazer, sempre dominar, sempre conduzir. Porque, no fundo, é quando o homem para de tentar controlar que ele finalmente começa a se encontrar. E então, a sexualidade deixa de ser um ciclo automático e passa a ser uma expressão da alma. Se isso tocou você, escreve nos comentários. Eu me permito sentir com verdade. Essa decisão de se permitir sentir, por mais simples que pareça, é o começo de uma transformação que muda tudo, inclusive a maneira como você se vê, como se relaciona e como se entrega ao outro. E se você ainda não está inscrito no canal Mentalidade Inabalável, faça isso agora, porque esse espaço foi criado justamente para te lembrar que ser homem também é sentir, é ouvir, é se despir das máscaras, não só da roupa. Deixa o teu like e compartilha esse vídeo com alguém que está pronto para viver relações com alma. Existe um medo profundo que muitos homens carregam, mas têm dificuldade de nomear. O medo de não serem vistos. Não estou falando de aparência, nem de aplausos ou reconhecimento externo. Estou falando de algo mais essencial, o medo de passar pela vida sem jamais ser enxergado de verdade, sem ser reconhecido por quem se é na essência, com todas as contradições, todas as vulnerabilidades, todas as partes que a sociedade ensinou a esconder. Desde cedo, muitos aprendem que devem ser fortes, que precisam dar conta de tudo, que fraqueza é vergonha, que emoção é fraqueza. E assim, seguem sufocando sentimentos, engolindo lágrimas, vestindo armaduras que, com o tempo, começam a pesar demais. Quanto mais esse homem esconde o que sente, mais ele se distancia de si mesmo. E quanto mais distante está de si, maior se torna o vazio que sente por dentro.
Esse vazio, muitas vezes, se transforma numa busca silenciosa por validação emocional. Ele não quer apenas ser admirado pelo que faz. Quer e precisa ser reconhecido pelo que sente. Quer ser aceito com suas dúvidas, suas falhas, seus abismos. E é na intimidade que essa carência aparece com mais força. O desejo pelo outro, muitas vezes, carrega um pedido invisível. Me veja, me escute, me queira. Só que como esse pedido não é consciente, ele se camufla, vira cobrança, vira ansiedade, vira desempenho. E quando o outro não responde como esperado, vem a frustração. O homem se fecha, se afasta. Não porque deixou de amar, mas porque se sentiu invisível mais uma vez. O desejo de ser validado não é egoísmo, é humano. Mas quando ele é inconsciente, ele assume o controle. E muitos passam anos, às vezes a vida inteira, tentando preencher esse buraco por meio de relacionamentos, sem perceber que o que está faltando não é alguém de fora. É um reencontro com ele mesmo. O medo de ser invisível não se resolve com elogios. Ele começa a se dissolver quando o homem se permite sentir. Quando começa a se ouvir, quando aprende a se aceitar, não só pelas partes que mostram força, mas também pelas que ele sempre achou que precisava esconder. A verdadeira intimidade não está na exposição do corpo. Ela vive na coragem de se mostrar como se é. Por isso, comenta agora aqui embaixo: eu tenho coragem de ser visto por inteiro. Esse é o tipo de declaração que tem o poder de mudar não apenas sua relação com os outros, mas a sua relação consigo mesmo. E claro, se esse conteúdo está abrindo novas portas dentro de você, já se inscreve no canal Mentalidade Inabalável. Cada vídeo aqui é um convite para se reconectar com o que há de mais verdadeiro em você. Deixa o teu like, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com quem também está pronto para viver a profundidade que a vida íntima tem a oferecer. No próximo bloco, vamos explorar como a relação com o feminino interior, a ânima, molda os caminhos que o homem percorre em busca de amor, pertencimento e paz. Parou para pensar que a verdadeira intimidade não acontece no corpo, mas na alma? Muitos acreditam que a intimidade é apenas sobre o toque, o ato, o físico, mas a intimidade real, aquela que transforma, é sobre ser visto, sentido, acolhido, exatamente como você é, com falhas, com histórias, com emoção. Carl Jung dizia que a alma não fala por palavras. Ela se expressa por símbolos, sensações, imagens. E poucas experiências tocam essa linguagem profunda da alma, como o encontro íntimo entre duas pessoas que estão dispostas a se ver além das aparências, além dos personagens, além do medo. A intimidade, quando vivida com consciência, se torna um espelho. E não um espelho qualquer, não é daqueles que elogiam, que suavizam suas sombras ou que realçam só o que você gostaria de mostrar. Não. É um espelho cru, real, que revela com nitidez tudo o que ainda pulsa como ferida, tudo o que ainda não foi olhado com verdade. Ele mostra o que está por trás do sorriso ensaiado, do gesto automático, da fala decorada. E sim, pode ser desconfortável, mas é justamente nesse desconforto que mora o poder da transformação. É ali, nesse lugar frágil, onde as defesas caem, onde a máscara escorrega e o corpo se torna verdade, que muitos homens, pela primeira vez, percebem o quanto estavam distantes de si mesmos. Percebem o quanto estão tentando controlar emoções que nem conseguem nomear. O quanto usam o corpo como uma armadura e não como uma ponte. E é nesse instante, quando estão nus, não apenas na pele, mas na alma, que algumas verdades silenciosas começam a emergir. Só que essas revelações não vêm do outro, elas nascem de dentro,
Elas começam no momento exato em que o homem decide soltar o personagem. Quando ele se cansa de representar o papel do invencível, do autossuficiente, do sempre firme, sempre certo, sempre no controle. E então ele escolhe ser apenas o que é: humano, imperfeito, contraditório, mas verdadeiro. E nesse estado, o desejo muda de tom. Ele deixa de ser urgência. Escapa da lógica da escassez. Não é mais sobre busca por aprovação, nem por conquista. Passa a ser expressão. Expressão do que se sente, do que se reconhece, do que se compartilha. Nesse ponto, a intimidade deixa de ser palco e se torna espaço. Espaço de escuta, de reciprocidade, de crescimento em conjunto. O corpo vira linguagem. O silêncio vira resposta. O toque vira cura. Talvez a beleza mais profunda de tudo isso seja perceber que essa transformação não exige fórmulas. Não requer técnicas. Não depende de discursos prontos ou de manuais. O que ela pede é algo muito mais simples e também mais difícil. Presença, presença real, atenção ao agora, coragem de se olhar com honestidade e a disposição de se entregar de verdade em cada encontro, a cada respiro, a cada gesto que une dois mundos inteiros por um instante de verdade compartilhada. Porque a intimidade, quando é vivida de verdade, não é sobre controle, é sobre entrega. Não é sobre conquistar o outro, possuir o outro, dominar o momento. É sobre permitir que o outro te veja, de verdade. Isso, para muitos homens, é uma revolução silenciosa, porque fomos ensinados o oposto. Desde pequenos aprendemos que homem que sente demais é fraco, que vulnerabilidade é sinônimo de derrota, que chorar é vergonhoso, que falar do que dói é coisa de quem perdeu. E então crescemos aprendendo a não sentir, a esconder o medo com força, a disfarçar o afeto com sarcasmo, a camuflar a carência com excesso de desejo, a usar o corpo como mecanismo de defesa e não como um canal de conexão. Mas o corpo sabe, o inconsciente sente, e no momento da intimidade, tudo aquilo que foi negado começa a vir à tona. Não com gritos, mas com gestos. Não com palavras, mas com silêncios que pesam como séculos. O homem que se entrega com consciência começa a perceber que sua maior força não está em sua rigidez, mas em sua capacidade de estar inteiro diante do outro. Percebe que não é o domínio do corpo que revela seu valor, mas a coragem de permanecer presente, mesmo quando não sabe o que fazer. Mesmo quando está com medo, mesmo quando percebe que não tem mais para onde fugir dentro de si. E é nesse instante que o desejo deixa de ser um impulso cego e se torna bússola. Sinal de onde algo na alma ainda precisa ser tocado. Cada encontro íntimo vivido com profundidade se torna um rito de passagem, uma travessia entre o antigo e o novo, entre o personagem e o ser. E essa jornada você não faz sozinho. A verdadeira intimidade é sempre construída a dois. Dois mundos que se encontram, se desafiam, se refletem. E nesse espaço, o outro deixa de ser objeto do desejo e passa a ser espelho das partes esquecidas de você mesmo. Aquilo que te irrita revela algo. Aquilo que te atrai também. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho me encontrar na intimidade. Essa escolha muda tudo, porque você deixa de buscar no outro o que falta e começa a se ver através do outro, com clareza, com verdade. E se essa reflexão está fazendo sentido para você, já se inscreve agora no canal Mentalidade Inabalável. Esse é o nosso espaço seguro para conversar sobre o que realmente importa, o encontro com a própria alma. Deixa teu like, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa lembrar que a força de um homem também mora na sua capacidade de se entregar. No próximo bloco, vamos falar sobre a ânima,
a face feminina da psique masculina, e como ela molda nossas escolhas afetivas, nossas idealizações e o jeito como nos relacionamos com o amor e com o feminino. A jornada está só começando. Te espero no próximo passo. O que encanta, revela. O que bloqueia, também revela. A intimidade é um campo sagrado, onde o inconsciente fala sem pedir licença. É ali que partes esquecidas da alma ganham voz. Feridas antigas, há muito tempo adormecidas, de repente se tornam visíveis. Antigos pactos silenciosos, feitos muitas vezes ainda na infância sem palavras, vêm à tona, como se estivessem esperando esse momento há anos. E por mais assustador que isso possa parecer, é ali que mora o ouro. É ali que a alma começa, finalmente, a respirar. Existe uma força arquetípica nesse tipo de encontro. Uma energia primitiva e sagrada. Uma dança entre o ânimos e a ânima, as faces interiores do masculino e do feminino dentro de cada um de nós. Uma dança entre instinto e espírito. E Jung nos mostrou que é nesse exato ponto que começa a verdadeira jornada da individuação. Não se trata de negar o desejo, não é sobre reprimir o impulso, é sobre compreendê-lo, é sobre mergulhar fundo, com coragem, na origem do que sentimos. O que esse desejo está tentando dizer, o que ele tenta curar, o que ele está tentando lembrar. Essas perguntas simples e diretas são como chaves, elas abrem portas para uma sexualidade que não é mais tomada pela sombra, pelo medo, pela pressa, mas sim iluminada pela consciência. E quando isso acontece, tudo muda, o toque muda, o ritmo muda. Até o silêncio entre dois corpos passa a ter peso, significado, alma. Porque o homem que se encontra dentro da intimidade verdadeira não precisa mais provar nada. Ele não está mais tentando ser o mais desejado, o mais forte, o mais técnico. Ele está simplesmente tentando ser inteiro. E nesse ser inteiro, ele se permite errar, se permite chorar, se permite sentir prazer, mas também sentir medo. Se permite estar ali, sem um roteiro, apenas sendo. E é nesse espaço de presença, e não de performance, que o outro também pode finalmente se entregar. Porque não há mais luta, há acolhimento, não há mais jogo de forças, há escuta, o corpo vira templo, a presença vira oração. E essa mudança, embora sutil, é profundamente radical. Quando o homem começa a viver a intimidade com a alma, ele também começa a se curar. Feridas antigas de rejeição, de abandono, de inadequação, começam a se dissolver. Mas atenção, não é porque o outro o salvou. A verdadeira cura começa porque ele mesmo finalmente se aceitou, finalmente se tocou com a mesma delicadeza com que sempre sonhou ser tocado. Nesse ponto, o desejo deixa de ser ausência. Ele vira celebração, deixa de ser busca por algo fora e vira encontro com algo dentro. A intimidade deixa de ser só sobre o outro e se torna profundamente sobre o eu que se revela, o eu que se aceita, o eu que se transforma. Porque a verdade é simples, mas muitas vezes esquecida. O verdadeiro encontro com o outro só acontece depois consigo mesmo. E esse encontro, por mais doloroso que possa ser no início, é o início da liberdade. É o nascimento do amor que não depende da carência, da entrega que não exige controle, do vínculo que não exige promessas, mas presença, verdade, alma. E mesmo nessa jornada de reencontro consigo, haverá momentos de escuridão, momentos em que tudo parece incerto, momentos em que a dor de não saber quem se é, de não entender o que se sente, aperta o peito como uma ausência sem nome. Mas é nesse vazio que algo começa a nascer, porque quando o homem deixa de tentar ser aquilo que aprendeu, aquilo que esperavam dele, e começa a se perguntar com honestidade:
quem eu realmente sou. É aí que ele dá o primeiro passo rumo à individuação. Esse processo não é linear, não é limpo nem glorioso, é uma travessia densa, profunda, simbólica. E a sexualidade, quando vivida com coragem e consciência, pode ser uma das rotas mais diretas para essa jornada, porque o corpo guarda tudo. Sim, o corpo guarda tudo. Guarda memórias não ditas, rejeições da infância, confusões da adolescência, traumas, ausências, perdas. Guarda cada vez que um homem foi tocado sem presença. Cada vez que se calou quando queria gritar. Cada vez que fingiu prazer quando sentia medo. Cada vez que foi reduzido ao desempenho, ao papel, à obrigação de dar conta. Tudo ficou ali, no corpo. O corpo não esquece. E por isso a intimidade tem esse poder. Ela abre portas que a razão não sabe onde estão. Ela mostra, sem querer, aquilo que ainda dói. Mas também é nesse mesmo lugar, onde mora a dor, que a cura pode começar. Só que, de novo, essa cura não vem do outro. O outro pode ser um catalisador, um espelho, uma presença amorosa. Mas a transformação real acontece por dentro. Quando o homem decide que já não precisa mais fingir, que não precisa mais se proteger de si mesmo, que pode sim ser sensível, contraditório, imperfeito, e que é justamente nesse ser imperfeito que mora a sua maior força. Na linguagem da alma, força não é dureza. Força é presença, força é consciência, força é ser inteiro, mesmo quando está vulnerável. Se essa reflexão fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho viver minha intimidade com alma. Deixe essa frase como uma marca do seu processo, porque não há cura sem reconhecimento. E não há transformação sem entrega. Se ainda não é inscrito, agora é a hora de fazer parte do canal Mentalidade Inabalável. Aqui, a gente não fala apenas sobre comportamento. A gente fala sobre alma, sobre verdade, sobre o que sustenta um homem por dentro. Deixa o like se isso te tocou. E no próximo bloco, vamos falar mais profundamente sobre a ânima, esse arquétipo feminino dentro do homem, e como ela molda suas escolhas amorosas, suas idealizações e até seus bloqueios afetivos mais profundos. Te espero nessa próxima travessia. Respira fundo e vem. Força não é dureza, é presença. Força é ter coragem de sentir sem se envergonhar do que sente. É reconhecer os próprios abismos internos e, mesmo assim, continuar caminhando. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com as sombras que surgem no meio do caminho. Nesta nova forma de sexualidade que nasce da consciência, o prazer se transforma. Ele deixa de ser apenas físico, impulsivo ou mecânico, e se torna algo muito mais profundo, mais sutil, mais amplo. É o prazer de estar verdadeiramente presente. O prazer de ser com tudo o que se é. De ver o outro como ele realmente é, sem querer moldá-lo, a consertá-lo, salvá-lo, e de ser visto da mesma forma, sem precisar esconder as cicatrizes, sem ter que explicar os silêncios. Esse tipo de encontro transforma. Transforma porque deixa de ser uma troca de performance e se torna uma troca de essência. É vulnerabilidade que não pede desculpas, é intimidade que não mede forças, mas compartilha verdades. E para que isso aconteça, não se exige perfeição, mas sim presença. Escuta, disposição de olhar para dentro, mesmo quando o que se vê não é, mesmo quando o que aparece são sombras antigas, mágoas, culpas, vergonhas esquecidas, ressentimentos enterrados. Mas é só quando essas partes são aceitas, é só quando elas deixam de ser negadas, que elas finalmente podem ser integradas. Carl Jung nos alertou com sabedoria. Aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E quantas vezes você já se viu preso em destinos repetitivos, em padrões emocionais
que se repetem como um eco interno. Quantas vezes esses destinos foram construídos a partir de desejos reprimidos, afetos não vividos, gritos silenciosos abafados? É por isso que, na intimidade consciente, o toque deixa de ser ferramenta de conquista e passa a ser um canal de conexão. O beijo já não é só impulso, é linguagem, é escuta através da pele. O olhar não é só desejo, é presença, é permissão. E até o silêncio, o silêncio, se torna mais revelador do que 1000 palavras, porque é nesse silêncio que muita coisa emerge. Memórias, medos, desejos esquecidos. Partes de nós que nunca tinham sido nomeadas. E quando duas pessoas conseguem permanecer juntas, nesse espaço, sem fugir, sem acelerar, sem desviar, nasce algo raro. Nasce uma confiança que não depende de garantias, uma segurança que não vem do controle, mas da liberdade de ser quem se é, sem medo de ser demais, sem medo de não ser suficiente. Há algo profundamente espiritual nessa experiência. E aqui, quando falo de espiritual, não falo de religião. Falo da alma revela, que se move, que se reconhece no outro e principalmente em si mesma. A sexualidade, vivida assim, consciente e verdadeira, se torna um templo, não porque siga rituais sagrados, mas porque permite que cada gesto, cada respiração, cada presença, se torne um ato de reconciliação interior. O corpo vira altar, o encontro vira reza, não para um Deus distante, mas para o próprio ser que habita dentro de você e que há tanto tempo esperava ser visto. E pouco a pouco, o homem que caminha por essa via começa a entender, começa a perceber que aquela aprovação que ele sempre buscou nos olhos dos outros, aquele reconhecimento que ele tanto desejava nas palavras alheias, eram, na verdade, gritos silenciosos da própria alma, pedidos internos, clamores do seu eu mais profundo, para que ele mesmo, enfim, se reconhecesse. E quando esse reconhecimento acontece, de dentro para dentro, algo muda para sempre. A intimidade deixa de ser espaço de carência e se torna território de comunhão, onde dois seres inteiros se encontram, não para se completarem, mas para se expandirem mutuamente. O amor, o desejo, o prazer, tudo isso deixa de nascer da falta e começa a emergir da abundância. Abundância de presença, de entrega, de verdade. E quando esse despertar acontece, tudo em volta muda de cor, tudo se transforma, porque o homem que aprende a se ver de verdade começa também a enxergar o outro de um novo jeito. Ele já não busca mais um espelho que reforce sua imagem idealizada, nem um abrigo para esconder suas inseguranças. Ele busca um encontro, não qualquer encontro, mas um que permita que ambas as almas se revelem, onde o amor não é cobrança, é acolhimento, onde o toque não é obrigação, é presença, onde o olhar não julga, aceita, e onde a presença do outro não é uma necessidade, é uma escolha. Neste novo jeito de viver a intimidade, não há mais espaço para os jogos de poder que tantas vezes se disfarçaram de amor. Não há mais necessidade de desempenho, não há mais espaço para promessas que não nascem do sentir, mas da conveniência. Há espaço, sim, para o incômodo, para o desconforto de se olhar com honestidade, para o silêncio que às vezes dói, mas que também cura, porque só quando a gente para de correr é que começa a escutar. E escutar a si mesmo é o início de toda verdadeira transformação. Se isso te tocou, comenta aqui embaixo. Eu escolho a verdade como caminho. Essa frase, simples, pode ser o seu ponto de partida. E se você ainda não está inscrito no canal, Mentalidade Inabalável, agora é a hora de fazer parte dessa jornada. Aqui a gente fala sobre alma, sobre presença, sobre os lugares mais profundos da experiência humana. Deixa seu like, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com alguém que está pronto para viver com mais verdade.
No próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo nas imagens internas que construímos sobre o amor, o masculino e o feminino, e como elas podem tanto nos libertar quanto nos aprisionar. Te espero lá. Vem com alma. Vem com coragem. Olhar nos olhos com verdade. Parece simples, não é? Mas não é. É um ato de coragem. Quantos de nós aprendemos a sermos desejados, mas não acolhidos? Quantos fomos amados pelo que mostramos, pelo que representamos, pelas máscaras que vestimos com maestria, mas quase nunca pelo que realmente somos? Essa é uma dor que muitos carregam em silêncio. E é por isso que a intimidade consciente, aquela que não se satisfaz com a superfície, não é leveza o tempo todo. Ela é crua, intensa, reveladora, porque ela obriga a despir não apenas o corpo, mas todas as camadas de proteção que construímos ao longo da vida. Camadas feitas de traumas, de negações, de expectativas, de medos e exigências. Só quem já se permitiu ser realmente olhado, profundamente visto, sabe o quanto isso pode ser ao mesmo tempo assustador e libertador. É nesse espaço, onde não dá mais para fugir de si mesmo, que a cura começa. Mas veja, não é uma cura que vem de fora, de um salvador ou de uma solução milagrosa. É a cura que nasce no instante em que o homem decide parar de correr de si mesmo. É quando ele aceita com humildade que sua história tem falhas, tem buracos, tem cicatrizes, e que tudo isso, tudo mesmo, faz parte de quem ele é. Não para justificar erros, não para se apoiar em desculpas, mas para compreender, para integrar, para aceitar como parte de um todo mais vasto, mais inteiro. Jung dizia que o processo de individualização é o caminho de tornar-se aquilo que se é. E para trilhar esse caminho, é preciso coragem para abandonar o ideal e abraçar o real, parar de querer parecer perfeito e começar, enfim, a ser inteiro. E nesse ser inteiro, sabe o que cabe? Tudo. Cabe o desejo e o medo. Cabe a dúvida e a fé. Cabe a ternura, a força, a vulnerabilidade. Porque o homem que se permite sentir tudo isso, sem vergonha, é o mesmo que pode, com coragem, oferecer ao outro um amor que não prende, não exige, não condiciona, mas liberta. Nesse amor, o prazer não precisa ser explicado. Ele é vivido. A conexão não precisa ser provada. Ela se sente. A intimidade deixa de ser esforço e começa a ser dança. Uma dança entre dois mundos que não querem se apagar, mas se somar. Entre duas verdades que se tocam, se reconhecem, se celebram. Porque nesse lugar não se busca mais um preenchimento de vazio. Se busca a partilha de uma presença. Quanto mais esse homem se encontra consigo mesmo, mais ele entende. O desejo que ele sentia, que por vezes confundiu com carência ou necessidade, não era só pelo corpo do outro, era por algo que ele havia perdido dentro de si. Sua sensibilidade, sua ternura, sua capacidade de se emocionar sem se sentir fraco, sua liberdade de ser inteiro sem se envergonhar disso. E então, o outro deixa de ser um salvador imaginário e passa a ser o que sempre deveria ter sido, companheiro de jornada. Alguém com quem se pode caminhar, lado a lado, sem precisar esconder a bagagem. Nesse nível de consciência, a sexualidade deixa de ser apenas descarga ou rito mecânico e se transforma em expressão de uma alma que encontrou casa dentro do próprio corpo. Uma alma que aprendeu a tocar sem medo de ser tocada, que entendeu que o prazer mais profundo não vem de fora, mas de dentro, quando o dentro finalmente se reconhece. Esse é o ponto em que a intimidade se torna um verdadeiro rito de passagem. Não um rito religioso, mas um rito da alma. Cada encontro vira uma chance de renascer um pouco, de se despir de uma velha casca, de abrir espaço para uma versão mais honesta de si. Não uma versão ideal, perfeita, controlada, mas uma versão livre, inteira,
humana. E esse homem, agora mais presente, mais centrado, começa a caminhar diferente pelo mundo. Ele já não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa mais se esforçar para ser desejado. Ele aprendeu a habitar o próprio silêncio, a confiar no seu próprio passo. E nessa confiança tranquila, ele pode amar de um jeito novo, sem medo de perder, sem medo de não ser suficiente, porque entendeu de uma vez por todas que aquilo que sempre buscou fora, na verdade, sempre esteve dentro, esperando apenas por coragem, por permissão, por escuta. E viver essa verdade exige um tipo de coragem que nenhum livro ensina, que nenhum discurso inspira. É a coragem de sentir, de deixar que o sentir conduza, mesmo quando a mente tenta proteger, mesmo quando os velhos padrões tentam puxar de volta para o automático. Mas o corpo tem uma sabedoria ancestral. Quando é ouvido com atenção, ele revela os segredos que estavam escondidos, mostra onde ainda mora o medo, onde ainda vive a vergonha, onde ainda pulsa a necessidade de ser amado a qualquer custo. E nessa escuta profunda, quase silenciosa, começa a nascer uma nova forma de estar no mundo. O homem que se entrega a esse processo não é mais o mesmo. Ele começa a enxergar as sutilezas, a perceber o valor das pausas, a reconhecer a beleza da vulnerabilidade. Se isso ressoou com você, deixa nos comentários. Eu me permito ser inteiro. Escreve essa frase aqui embaixo como um compromisso com sua verdade, com sua jornada. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Mentalidade Inabalável, agora é a hora. Esse canal é um espaço seguro para mergulhos como esse, para reflexões que tocam fundo, para conversas que despertam. Curte, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que também está pronto para parar de fugir de si mesmo. No próximo bloco, vamos falar sobre o silêncio masculino. Esse silêncio que esconde tanto, mas que, quando escutado, se torna portal para a cura. Fica comigo, respira fundo, a transformação já começou. Há um momento na jornada interior em que o homem começa a enxergar o que antes passava despercebido. O impacto de um olhar que dura um segundo a mais. O peso de uma palavra dita no calor do impulso. A presença ou ausência de verdade em um simples toque. Ele começa a perceber que o desejo não é linear. Nem sempre o que parece aproximação é desejo verdadeiro. Nem sempre o que parece frieza é rejeição. Há camadas, há profundezas. Por trás de um gesto de aproximação, pode haver um grito abafado pedindo cuidado. Por trás da frieza, pode habitar um medo antigo, o medo de se ferir de novo. Por trás da raiva, frequentemente, existe uma dor que nunca teve espaço para ser sentida, muito menos acolhida. Essas verdades não se revelam quando a intimidade é uma performance, um jogo de conquista ou uma encenação aprendida. Elas só emergem quando a intimidade transforma em encontro real, nu, autêntico. E o mais bonito disso tudo é que nesse tipo de encontro não existe pressa. Não há metas nem roteiro, existe escuta, existe espaço, existe um tempo diferente, o tempo da alma. E é nesse tempo, no ritmo suave da presença, que a transformação real se torna possível. Porque a cura emocional, ao contrário do que muitos acreditam, não acontece no isolamento. Ela não nasce da força bruta, da autossuficiência, nem do orgulho ferido que se fecha ao mundo. A verdadeira cura se dá no vínculo, na relação, no olhar que reconhece, que valida, que permite. Jung falava disso com profundidade. A verdadeira transformação ocorre na relação entre dois indivíduos inteiros, não no sentido de pessoas perfeitas, mas inteiras em sua humanidade, conscientes de suas falhas e dispostas a se ver. É nessa relação honesta que partes esquecidas de nós começam a despertar.
não porque foram forçadas a aparecer, mas porque, ao serem vistas, finalmente, não. Precisam mais gritar, elas encontram descanso, elas encontram lar. Quando um homem começa a viver dessa forma, ele não apenas se transforma, ele transforma o jeito como se relaciona com tudo ao seu redor. Ele começa a tratar o outro com mais cuidado, mas não porque aprendeu em um manual de etiqueta ou em uma palestra motivacional. Ele cuida porque agora sente o impacto de sua presença, sente quando uma palavra machuca, mesmo dita sem intenção. Sente quando um silêncio acolhe mais do que 1000 frases ensaiadas. Sente quando um gesto aproxima e quando afasta. E, principalmente, ele sente se está presente ou apenas atuando. Essa mudança não é teórica, ela é corporal. É sensorial, está na pele, na respiração, no toque, no olhar. Porque agora seu toque não carrega mais carência. Não é um pedido desesperado por validação. Ele carrega presença. E isso muda tudo. Muda a experiência do outro, muda o vínculo, muda o próprio significado do prazer. Porque o prazer, quando nasce da presença, deixa de ser apenas físico. Ele se torna um estado de conexão, um estado onde já não há separação entre corpo e alma, entre desejo e sentimento. Nesse lugar de entrega consciente, o homem percebe algo profundo. Ele não precisa mais esconder sua sensibilidade. Ela não é fraqueza, ela é linguagem. Ela não o torna menos homem, ela o torna mais humano. E essa humanidade, quando acolhida e respeitada, se torna sua maior força, porque é nela que mora a capacidade de amar verdadeiramente, sustentar um vínculo que ultrapassa o desejo imediato, de permanecer quando a coisa fica desafiadora, de continuar, mesmo quando o medo sussurra que é mais fácil fugir. Nesse ponto da caminhada, a intimidade deixa de ser um campo de batalha ou uma busca desesperada por prazer. Ela se torna chão firme, porto seguro, caminho de autoconhecimento. Ela não é mais um lugar onde se busca alívio, mas onde se encontra cura, onde se aprende, onde se reencontra. E isso não acontece de uma vez. Não existe atalho, nem mágica. É um processo. É em cada encontro, em cada falha, em cada recomeço. Porque o homem consciente não é aquele que nunca erra, mas aquele que se responsabiliza pelos seus erros, que os observa com maturidade, não com culpa, e que se permite crescer a partir deles. Talvez essa seja a beleza mais pura dessa jornada. Ela não exige perfeição, ela convida à inteireza. E ser inteiro é aceitar a própria complexidade. Somos feitos de luz e sombra, de razão e instinto, de força e fragilidade. É entender que o desejo, quando escutado com profundidade, não é inimigo da alma. Ele é seu mensageiro. Ele mostra o que ainda pulsa, o que ainda precisa ser tocado, o que ainda clama por cura. Quando esse homem aprende a ler os sinais do seu próprio desejo, ele deixa de ser refém do instinto, do impulso cego, e passa a ser mestre de si, não no sentido de controle, mas de consciência, não para dominar o sentir, mas para escutá-lo com respeito. E é nesse respeito, nessa escuta sincera, que nasce um novo tipo de prazer, um prazer que não termina no corpo, mas que começa nele e se expande para o olhar, para a conversa, para o toque mais sutil, para o jeito de estar, porque tudo se transforma em linguagem, tudo vira oportunidade de revelar-se, e o outro deixa de ser ameaça ou salvação, e passa a ser o que é de fato, companheiro de jornada. Se você chegou até aqui e sentiu esse conteúdo no seu coração, comenta aqui embaixo. Eu escolho a presença. Escreva. Declare isso para você mesmo. Torne essa escolha consciente, porque sua cura começa exatamente nesse instante de decisão. Se ainda não está inscrito no canal Mentalidade Inabalável, aproveita agora.
Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de mergulho, de autoconhecimento, de transformação real. Curte esse vídeo, compartilha com quem está pronto para enxergar além da superfície e ativa o sininho para continuar essa jornada com a gente. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo na coragem de ser vulnerável. E porque essa coragem é o que verdadeiramente diferencia os homens que se escondem dos que se libertam. Até lá, respira, sente, segue. Há uma diferença enorme entre precisar de alguém e escolher caminhar ao lado de alguém. Quando um homem aprende essa diferença, ele entra num outro tempo, numa outra forma de se relacionar. Ele não busca companhia como preenchimento. Ele não procura amor como fuga da solidão. Ele escolhe estar com alguém não para se completar, mas para compartilhar o que já transborda. É nesse lugar de inteireza e não de carência que o amor real se torna possível. Mas não estou falando de um amor idealizado, cheio de projeções, expectativas e fantasias inconscientes. Estou falando de um amor que vê o outro como ele é, com todas as suas luzes e sombras, e ainda assim permanece. O amor que não exige mudança como condição para ficar, mas que inspira transformação pelo simples fato de nascer da verdade. E a verdade, meu amigo, não nasce na superfície. Ela nasce quando você tem coragem de olhar para dentro, de se despir diante do espelho da intimidade, de abandonar o personagem. E em vez de fugir, como talvez tenha feito a vida inteira, você fica, respira e diz com o corpo e com a alma: estou aqui, inteiro, pronto para ver e ser visto. Estar pronto para ser visto é, sem dúvida, uma das experiências mais desafiadoras que um homem pode viver. Porque ser visto não é simplesmente se mostrar, é permitir que o outro toque naquilo que você mais teme revelar. É deixar que ele encoste onde ainda dói, onde ainda há vergonha, onde você mesmo, por muito tempo, se recusou a olhar. Ser visto é se abrir para a possibilidade de alguém enxergar a parte da sua alma que passou anos escondida, silenciada, julgada, reprimida. E é exatamente nesse momento, quando você já não foge do próprio reflexo, que algo verdadeiramente novo começa a nascer. Não é uma nova identidade, não é um novo personagem. É o início de uma nova relação com quem você sempre foi. A intimidade consciente deixa de ser um lugar de fuga e passa a ser um retorno ao que é essencial, ao que foi esquecido, ao que sempre esteve ali esperando por você. E quanto mais esse homem se permite estar presente, mais ele percebe que não precisa de máscaras, de estratégias, de jogos para ser amado. Ele começa a experimentar algo que talvez nunca tenha sentido. O que é ser aceito sem artifícios, sem precisar se defender, sem precisar se provar. Para quem passou a vida tentando se justificar, tentando mostrar valor, tentando ser suficiente, é libertador. Porque o amor que nasce nesse espaço não exige conquista. Ele nasce da presença. E a presença só acontece quando há verdade. E por mais que essa verdade assuste no início, ela é o que mais cura. Porque ela revela que o medo de não ser suficiente, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, são sombras que só têm poder quando são ignoradas. Mas quando você tem coragem de olhar para elas, de nomeá-las, de reconhecê-las, elas não desaparecem magicamente, mas perdem o domínio, deixam de guiar suas atitudes em segredo, deixam de sabotar seus vínculos mais profundos, deixam de contaminar seu desejo com necessidade. E então, nesse espaço de consciência, o homem começa a fazer novas escolhas. Escolhas que vêm da maturidade, não do medo. Nesse momento, o corpo deixa de ser apenas carne. Ele se torna solo fértil. Cada toque vira possibilidade. Cada respiração,
uma abertura. Não para um prazer vazio, mas para um encontro que transforma. A sexualidade, então, se purifica. Não no sentido moralista da palavra, mas no sentido de se tornar mais essencial, mais verdadeira. Ela deixa de ser um território de compensação e se torna um espaço de comunhão, de partilha, de renovação, de entrega sem máscaras. E é justamente nesse ponto que muitos homens percebem algo que talvez nunca tenham dito em voz alta: o quanto desejam ser tocados na alma, o quanto anseiam por ser olhados sem julgamento, por um espaço onde possam cair sem serem humilhados, onde possam sentir sem serem ridicularizados. E quando esse espaço existe, mesmo que por um instante, o mundo muda, porque o homem, pela primeira vez, pode descansar. Descansar da luta para ser alguém que nunca precisou ser. Ele pode simplesmente ser. E ao ser, ele aprende a amar. Amar com liberdade, com inteireza, com presença. Porque o amor real só nasce da liberdade. Liberdade de não saber tudo, de não controlar, de não corresponder a todas as expectativas. E essa liberdade só é possível quando há maturidade emocional. Uma maturidade que não se mede por idade, por sucesso ou por status, mas pela capacidade de estar com o outro sem se perder de si, escutar o outro sem se defender, tocar o outro sem tentar se afirmar. O amor maduro nasce do encontro entre dois seres inteiros, dois seres que se enxergam e se aceitam. E mesmo que esse encontro não dure para sempre, ele deixa marcas, porque quem já foi visto de verdade nunca mais consegue se esconder de si mesmo. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu escolho me mostrar de verdade. Essa simples frase pode ser o início de uma revolução silenciosa na sua forma de amar e de ser amado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Mentalidade Inabalável, agora é o momento. Aqui, cada reflexão é um convite para mergulhar mais fundo, para curar, para transformar. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que está cansado de viver na superfície e ativa o sininho para continuar essa jornada com a gente. No próximo bloco, o último, vamos encerrar com uma reflexão poderosa sobre como a vulnerabilidade, quando abraçada com consciência, se torna a força mais inabalável que um homem pode carregar. Você não vai querer perder. Até já. Depois que um homem tocou outro ser humano com presença verdadeira, ele não consegue mais voltar à superficialidade sem sentir um vazio incômodo. Há uma espécie de saudade silenciosa que nasce ali. Saudade do que é real, do que é profundo, do que é inteiro. Essa saudade, longe de ser um fardo, se transforma em bússola. Ela passa a guiar seus passos, a apontar o que vale a pena, a deixar claro o que já não serve mais, a mostrar com nitidez onde mora a verdade. E então, pouco a pouco, esse homem começa a construir um novo caminho, não mais pautado pela performance, pela aparência, pela aprovação alheia, mas guiado pela escuta interna, pelo sentir verdadeiro, pela coragem de ser quem ele realmente é, com tudo que isso inclui. E isso não o torna perfeito, o torna humano, mais humano do que jamais foi, porque agora ele sabe que pode errar, que pode cair, que pode sentir medo, e ainda assim é digno de amor. Ele já não precisa esconder suas falhas para merecer afeto. Não precisa se dobrar para caber no ideal do homem forte. Não precisa mais lutar para ser aceito, porque ele aprendeu a se aceitar. E isso muda absolutamente tudo. É nesse ponto da jornada que o desejo se alinha com a alma, que a sexualidade deixa de ser apenas física e se torna sagrada. Não sagrada no sentido religioso ou dogmático, mas sagrada porque carrega a verdade. Cada encontro íntimo vira um reencontro consigo mesmo.
Cada toque vira linguagem do invisível, cada olhar confirma: eu estou aqui, presente, inteiro, com você. E isso é raro, é precioso, é transformador. Mesmo quando a cultura tenta puxá-lo de volta para o lugar da dureza, da indiferença, desconexão, esse homem já não cabe mais nesse molde, porque uma vez que se experimenta a profundidade, a superfície perde o sentido. E esse homem, agora mais consciente, mais sereno, mais inteiro, começa a levar essa nova verdade para todas as áreas da vida. Ele carrega essa transformação nos gestos simples, nos silêncios, nas conversas, nas amizades, na maneira como trabalha, no modo como olha para quem ama. Ele não precisa mais provar quem é. Ele simplesmente é, e ao ser, ele inspira, não Força pela que impõe, mas pela verdade que encarna, não pelo controle que tenta exercer, mas pela presença que sustenta, não por uma imagem de perfeição, mas pela inteireza que se permite viver. Porque o homem que se reconcilia com sua própria alma, que integra suas luzes e sombras, que se olha com honestidade e se aceita com ternura, esse homem se ilumina sem querer, guia sem mandar, toca sem ferir, ama sem prender, simplesmente ama, com tudo o que é, com tudo o que sente, com tudo o que sonha, com tudo o que viveu. E com tudo o que finalmente teve coragem de se permitir ser. Esse é o homem que o mundo precisa, não o homem idealizado, perfeito e inatingível, mas o homem real, presente, vulnerável, desperto, um homem de alma acordada, um homem de mentalidade inabalável. Se você chegou até aqui, respira fundo. Você não apenas ouviu uma reflexão, você trilhou uma jornada. E se isso tocou algo em você, comenta aqui embaixo: eu escolho ser inteiro. Essa frase pode ser seu compromisso, silencioso com a sua própria alma. Pode ser o primeiro passo de um novo capítulo, mais verdadeiro, mais profundo, mais seu. Se você ainda não é inscrito no canal Mentalidade Inabalável, agora é o momento. Este canal é um santuário para quem busca mais do que respostas rápidas. É um espaço para quem tem coragem de mergulhar fundo, de transformar feridas em caminhos, de fazer da vulnerabilidade força e do amor um solo fértil para o crescimento. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Ative o sininho e continue com a gente, porque aqui cada vídeo é um convite para lembrar que a maior revolução começa dentro e que a presença é a linguagem mais poderosa que um homem pode aprender. Até o próximo encontro. E lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser inteiro.